Prólogo. O desespero é um dos piores sentimentos. Você se entrega sem querer, revela-se, mesmo tentando se esconder, e acaba metendo os pés pelas mãos, nos momentos em que mais precisa ser senhor de si mesmo. Eu bem sabia disso. Não sei se vocês já ouviram falar do lema Dura Lex, Sed Lex, mas em minha profissão ele é muito citado, porque a verdade seja dita, a lei é dura, mas é a lei e nós temos que segui-la. Nem sempre está de acordo com o que acreditamos, mas ainda assim é necessária para que nos organizemos em sociedade. Esse lema é meu norte para acordar todos os dias e continuar. E acho que ele foi essencial quando tudo em que eu acreditava começou a desabar à minha frente, para ressurgir muitas vezes melhor. Não que eu seja masoquista e goste de sofrer, mas não vou enganá-los. As provações foram uma das melhores partes. Ninguém gosta de sofrimento sem ter a opção de cessá-lo, quando quiser. Mas tais experiências foram boas, porque nelas me redescobri. Vi que podia alcançar novos horizontes e sim, renasci das cinzas, como uma fênix. Tinha a falsa ilusão de que havia conquistado uma vida perfeita e maravilhosa. Mas não era verdade. Vocês vão ver enquanto acompanham estes meus breves relatos. Vejamos. Tudo começou quando eu estava mergulhada de corpo e alma em uma causa que até então era a mais importante da minha carreira. Sou uma advogada da área criminalista e sempre lutei para defender os meus clientes, acima de todas as coisas. Mas nunca peguei causas que considerava fora do ideal que defendia. Por isso, quando me deparei com aquela, em especial, não pensei duas vezes para assumi-la. O caso havia provocado repercussão na mídia local e os cidadãos, ansiosos, aguardavam o julgamento para saber o que iria acontecer. Eu já tinha reunido minhas provas, organizado todos os relatos dados pelas testemunhas e pela minha cliente, que tinha apenas 16 anos. Estava preparada e muito bem munida de argumentos, mas ainda sentia um frio na barriga, porque se eu falhasse, seria o meu fim. Joana era uma garota muito bonita, mas com uma história terrível. Tão terrível que me fazia ter ainda mais vontade de colocar seu padrasto na cadeia. Ele havia molestado a garota durante anos. E Joana tinha medo de dizer à mãe, porque ele a ameaçava. Com o tempo, as ameaças passaram a vir acompanhadas de agressões físicas. E Joana, já muito perturbada, caiu em um estado depressivo, lamentável. Sua mãe, uma típica mulher de negócios, nunca ficava em casa e não tinha tempo para notar as diferenças no comportamento da filha. Afinal, quando ela podia estar presente, Joana agia normalmente, como a garota que sempre fora. Ela só se deu conta de que havia algo errado quando a diretora da escola que Joana frequentava começou a ligar e dizer que estava notando diferenças do jeito de agir da menina. Ela estava introspectiva, vivia assustada e meio distraída, o que fez com que suas notas antes impecáveis começassem a decair de forma considerável. Quando a mãe decidiu interrogá-la, Joana se abriu e confessou todas as barbáries que havia sofrido. Mas a mulher pareceu não acreditar na filha. Simplesmente não tinha tempo para as implicâncias da garota para com o seu novo marido.
Então, para a infelicidade de Joana, o padrasto passou a torturá-la. Afinal, ela havia contado para a mãe. Tinha quebrado o silêncio. Seus joguinhos foram ficando cada vez piores. E em um dia, como outro qualquer, o homem a ameaçou no elevador. Joana voltava da escola e estava em pânico, pois ele a acariciava sem se importar com o instante em que a porta seria aberta. Não havia gentileza em seus atos e sim insanidade em seus olhos, enquanto ele dizia o que iria fazer com ela, assim que chegassem ao apartamento em que moravam. Tudo o que Joana conseguiu fazer foi gritar. Ele tapou sua boca, mas ela o mordeu e apertou o botão do elevador para que a porta abrisse. Estava decidida a acabar com aquela situação. Os vizinhos saíram de seus apartamentos para ver o que estava acontecendo e assim testemunharam o momento em que o padrasto a agarrou pelos cabelos e começou a bater sua cabeça contra a parede. Isso rendeu a Joana algumas semanas no hospital e sua mãe decidiu acreditar nela. Finalmente notificou o crime às autoridades e por isso eu estava lá, como assistente de acusação do Ministério Público, depois de ouvir tudo isso mais uma vez. Os poucos ouvintes presentes, já que aquela audiência envolvia um crime contra uma menor e por isso foi restrita pelo juiz, comoveram-se com os relatos da menina e não paravam de murmurar durante o interrogatório do acusado pelo promotor. Ele começou a apelar para o estado emocional de Joana, comprometido após tantas torturas. Disse que a garota falava dormindo, acordava gritando e sempre o perseguia pela casa, alegando que não queria ficar sozinha. Como ele trabalhava no período da noite, passava o dia todo em casa e tentava dar o máximo de atenção a Joana, mesmo que precisasse dormir. Afirmou sem hesitar que havia comentado com a esposa que Joana não andava muito bem e que poderia ser algo no colégio, algum namorado. Mas ela lhe disse para não se preocupar, pois a filha tinha ficado um pouco abalada com a morte do pai e não estava lidando direito com a perda. Também justificou a cena presenciada pelos vizinhos como autodefesa. Disse que Joana tentara o seduzir no elevador e quando ele a rejeitou, a garota ficou descontrolada e o agrediu enquanto subiam para o apartamento. Disse que ela saiu de si depois que ele lhe disse que iria convencer sua mãe a levá-la ao psicólogo novamente. Afirmou que os vizinhos estavam equivocados e que ele não estava batendo a cabeça de Joana contra a parede, mas sim tentava segurá-la para que ela não o fizesse. Seu advogado sorria enquanto o cliente despejava aquele discurso feito para o promotor. Eu o conhecia de relance. Era um sujeito enrustido, metido e com fama de nunca perder uma causa, mesmo que ela fosse suja. André, o meu chefe, havia me alertado sobre ele, e por isso eu já estava preparada para não dar a chance de ele encontrar uma brecha em minha acusação. Seu discurso era tão cheio de falhas que quando o juiz passou a palavra a mim, levantei-me determinada a desmascarar aquele homem. Você alegou que Joana falava dormindo, certo? Comecei ponderando o meu tom de voz. Sim, respondeu ele sem titubear. E o que ela falava? Ele pareceu surpreso com minha pergunta e se mexeu na cadeira. Bom sinal. Bem, eram coisas aleatórias, não tem importância. Se não tem importância, senhor Molina, por que as mencionou e fez questão de enfatizá-las? Caminhei pelo recinto e parei diante dele, olhando dentro daqueles olhos ínfidos. Ele hesitou em responder. Bem, porque a garota tem problemas psicológicos e essas são evidências do seu distúrbio.
O psicólogo disse que esse tipo de coisa é comum em pessoas que sofreram grandes traumas. Um discreto sorriso surgiu em meus lábios. Ele acabara de fazer uma afirmação muito séria, que me permitia enfim chegar onde queria. Olhei para Joana e sua mãe, e então retirei de dentro de minha pasta alguns papéis, que segurei como se fossem tesouros recém-descobertos. Desculpe-me, Sr. Molina, mas que tipo de traumas? Novamente ele hesitou. Cruzei os braços e esperei que respondesse pacientemente. Ela perdeu o pai e, não muito tempo depois, sua mãe, e eu decidimos morar juntos. Acredito que ela não tenha lidado bem com a situação, como já disse antes, e isso pode tê-la traumatizado. Entendo, mas, Excelência, se me permite, estendi uma cópia do papel que havia tirado da pasta ao juiz e caminhei até ele enquanto falava. Aqui está um laudo médico assinado pela psicóloga de Joana, que a acompanhou através do colégio após a morte do pai, atestando que ela se encontrava em perfeito estado de saúde mental. Qualifico-o como prova de acusação. Assim que terminei de falar, entreguei uma cópia também à defesa, com um discreto sorriso no canto dos lábios. Pela ordem, Excelência. A senhorita teve muito tempo para a apresentação de provas, bradou o advogado de defesa. Percebi que o seu rosto se contorceu em uma careta quase cômica. Tinha certeza de que ele não contava com aquilo. Afinal, os exames atuais de Joana realmente alegavam que ela precisava de tratamentos. E eu só fiquei sabendo daquela antiga análise após revirar o histórico escolar da garota. Nem mesmo ela se lembrava da consulta. Pela ordem, permitirei que o apresente como prova, bradou o juiz. Prossiga. Respirei fundo e meneei a cabeça positivamente. Bem, senhor Molina, você mesmo afirmou que falar durante o sono, acordar assustada e outros sintomas são provocados por grandes traumas, logo, não seriam as suas moléstias e ameaças os grandes traumas que fizeram Joana apresentar tais sintomas? Visto que eles não existiam até a sua chegada? O rosto do réu mudou de cor. Houve um bochicho na pequena plateia, e o juiz bateu seu martelo pedindo ordem na audiência, enquanto ele tentava se justificar. Acreditei que havia chegado ao lugar certo. Não, Joana já tinha comportamentos estranhos quando cheguei, mas Margarida era ocupada demais para reparar na filha. Protestou ele de forma enérgica. Certo, e você tinha muito tempo para reparar em Joana? Eu estava sempre em casa durante o dia. É claro que possuía tempo para reparar nela. Senhor Molina, afirma que trabalhava no período da noite, certo? Ele meneou a cabeça positivamente. Logo, a que horas costumava chegar em casa? Por volta das 8 da manhã. Meu sorriso aumentou e eu olhei diretamente para o juiz, começando a despejar minha dedução. Se estou correta, senhor Molina, Joana estuda durante o período da manhã e as primeiras aulas começam às 7h45. O condomínio onde moravam fica a pelo menos meia hora do colégio, o que nos leva a acreditar que a jovem deveria acordar pelo menos às 6h20 da manhã para se arrumar, sair de casa e ainda chegar no horário. Logo, como pode afirmar que Joana acordava gritando, sobressaltada ou coisa parecida, sendo que chegava às 8 da manhã em casa, senhor Molina? Pela ordem, isso não tem O advogado de defesa foi interrompido pelo juiz. Pela ordem, responda à pergunta. Nos finais de semana,
Não esperei que ele prosseguisse. Aquela era minha deixa, eu não poderia desperdiçar a oportunidade. Senhor Molina, como pode dizer que nos finais de semana a viu acordando de tal modo, sendo que a mãe de Joana, a senhora Margarida, também não trabalhava aos sábados e domingos, e ela nunca viu Joana acordar aos gritos. Ele abriu a boca para responder, mas não o esperei. Aliás, senhor Molina, como pode dizer que Joana apresentava comportamentos tão diferenciados desde que chegara à casa, sendo que a mãe só foi desconfiar de que havia algo errado com a filha quando a direção do colégio ligou para ela e lhe disse que Joana estava indo mal na escola? Não acha que, após 2 anos inteiros, Margarida, mesmo sendo uma mulher ocupada, não iria notar que havia algo de errado com a própria filha? Se Joana não estivesse agindo normalmente perante a mãe, coagida por, quem sabe, ameaças constantes? O júri se agitou e também todos os presentes que assistiam à audiência. O advogado de defesa limpava o rosto constantemente. E acreditei que não havia contra-argumentos ao que eu acabara de dizer. Por isso, mais uma vez, prossegui. Portanto, Excelência, acho que as cenas das câmeras de seguranças são verídicas e não estão sendo mal interpretadas. O padrasto realmente agrediu Joana. E, segundo as testemunhas, mesmo que a garota estivesse muito alterada, o homem também estava. E após tudo que foi exposto, não tenho mais perguntas ao réu. Acredito que tudo já está mais do que esclarecido. Voltei a me sentar e sabia que tinha conseguido. Não havia como argumentar contra a brecha que eu encontrara no discurso daquele homem inescrupuloso. Existiam muitas meninas como Joana, sofrendo nas mãos de pessoas sem caráter, e que não diziam a verdade por medo. Não poderia deixar que um ser como ele escapasse das mãos da justiça. O que veio a seguir foi realmente muito vago. O advogado de defesa se saiu muito bem. Devo admitir que ele tinha lábia. Mas não havia como rebater minha acusação. Para mim, nada que ele falasse poderia ser o bastante. E esperava que o juiz concordasse comigo. O resultado saiu algum tempo depois. E para nosso alívio, ele havia sido condenado. Os anos que passaria refletindo atrás das grades me faziam sentir que todas as noites sem dormir, estudando aquele caso, havia valido a pena. Estava realmente feliz, e não era simplesmente por ter ganhado mais uma causa, mas sim por ver Joana livre daquele monstro. Ela me abraçou na saída da audiência, chorando, o que muito me emocionou. Agradecia-me em sussurros embargados de emoção, e eu não poderia estar mais sensibilizada. Aquela menina me lembrava eu mesma quando tinha sua idade. Mesmo que as histórias fossem diferentes, as cicatrizes ficariam para sempre. Não podia apagar de Joana o que havia acontecido, mas sabia que a partir daquele momento ela poderia ter uma vida melhor. A mãe, que depois de tudo aprendera a ouvir e a tirar um tempo para a filha, também me agradeceu, e mesmo que em frangalhos, elas tentariam recomeçar. Talvez reconstituir os vínculos entre mãe e filha. Desejei, vendo-as partir, sob os flashes das câmeras dos jornalistas, em busca de notícias que superassem como eu acreditava que havia superado. Parte 1. Abre aspas. E eu perdoaria facilmente o seu orgulho se ele não tivesse mortificado o meu, fecha aspas. Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Capítulo 1. O dia se tornava cada vez mais caótico. Quando voltei para o escritório cansada e com vontade de ser varrida do mapa,
após horas de audiência. Todos os colegas me recepcionaram com felicitações calorosas e eu apenas agradeci, tentando passar o mais rápido possível por todos, para enfim adentrar a minha sala. Sabia que havia sido uma grande sorte ter encontrado aquele laudo médico arquivado na escola e não tê-lo deixado passar. Foi, no mínimo, sensato. Por isso, ainda não acreditava que havia dado tudo certo. Mal tive 2 segundos de paz e minha secretária Glória entrou pela porta parecendo um furacão. Nem sei se ela bateu, pois estava tão cansada que mal conseguia manter os meus olhos abertos. A cabeça doía de forma considerável. Desculpe interrompê-la, doutora Magalhães, mas preciso lhe entregar as anotações do dia. Ela me estendeu uma folha com caligrafia caprichada, onde os recados estavam devidamente anotados. A senhorita recebeu várias ligações importantes, dentre elas uma ligação de alguém da sua família que não quis se identificar, e uma ligação do Dr. Lins. Sorri para ela, mesmo que isso me causasse mais pontadas na cabeça, e agradeci. Obrigada, Glória, você é incrível. Respirei fundo. Seria abuso de minha parte pedir para que me traga um remédio para a dor de cabeça? Preciso ajeitar algumas coisas antes de ir para casa e nem estou conseguindo pensar. Imagine, doutora, trago em 1 segundo. Penso que debater com o macaco velho do Abelardo Mansur não tenha sido fácil. Glória era uma pessoa espontânea, simples, falava o que vinha na cabeça, e muitas vezes isso me fazia rir. Como estava acontecendo naquele instante? Eu acho que, após tudo isso, deve mesmo ir para casa descansar e resolver os assuntos pendentes só amanhã. Ai, Glória, você é hilária! Ela se retirou da sala e eu voltei minha atenção às anotações. Se não estava ficando louca, Glória havia dito que alguém da família havia me ligado. Com toda certeza ela deveria ter se enganado. Mas, por via das dúvidas, era bom me certificar. Olhei para o telefone anotado ali e fiquei curiosa para saber de quem se tratava, pois não tinha contato com minha família há muito tempo, mas hesitei. Não estava em condições de ligar naquele momento. Decidi religar o meu celular. Havia-o deixado no fundo da bolsa durante a audiência e, para minha surpresa, também havia ligações daquele número nele. Um nó se apoderou de minha garganta. Será que eles realmente estavam me procurando? Glória não tardou a trazer o remédio e, pouco tempo depois, já estava me sentindo bem melhor. Porém, minha teimosia em deixar tudo organizado me fez ficar até tarde no escritório. Quando olhei no relógio, já eram quase 10 da noite. Como é que a hora havia passado tão depressa? Novamente peguei as anotações e observei o número com mais atenção. Seria inconveniente de minha parte ligar àquela hora? Bem, dizia que precisava falar comigo urgente. Precisavam falar comigo urgente, então não custava nada tentar. Se não atendessem, ao menos saberiam que eu não tinha ignorado o telefonema. O telefone chamou apenas 3 vezes e logo uma voz grossa atendeu, perguntando quem era. Olá, sim? Você está falando com Anabel Amorim de Magalhães? Respondi impaciente. Estava cansada e querendo muito ir para casa. Após aquela longa jornada de trabalho, sentia que minha cabeça voltava a doer de forma discreta. Por isso, um banho e cama resolveriam os meus problemas. Era noite de sexta-feira, tecnicamente, eu
Deveria estar animada para sair com o pessoal e comemorar a vitória. Porém, tudo o que eu desejava e de que precisava era descanso. Talvez pedisse 2 dias de folga a meu chefe quando ele retornasse de viagem. A voz do outro lado do telefone parecia séria, o que me remeteu à ideia de ser algo extremamente urgente. Logo, tentei ser o mais simpática possível, mas nem sempre conseguia esta proeza. Isso, você me ligou hoje mais cedo. Respirei fundo. Eu estava em uma audiência, mas agora pode falar o que deseja. Confirmei um tanto ríspida. A voz masculina soava ansiosa e parecia querer ter certeza de que estava falando comigo. Não entendi, a priori, o motivo. Mas logo o homem começou a dizer que estava ligando para me informar sobre o estado de saúde do meu pai. Meu pai. Minha família. Há quanto tempo eu não via os meus pais? 15 anos? Talvez 16. Já havia perdido as contas, pois tinha saído muito nova de casa. Não tivéramos contato desde então, porque as mágoas de ambas as partes eram grandes demais. Eu tentei retomar os laços há alguns anos por meio de cartas, mas elas nunca tiveram respostas. Porém, percebi que de alguma coisa serviram. Por causa das cartas, eles tinham o meu número de telefone, tanto o pessoal como o do trabalho. Então estavam entrando em contato para me dar uma notícia nada feliz. Meu pai estava à beira da morte e minha família precisava que eu fosse para o interior, a fim de discutir o que faríamos com os negócios da família. Afinal, eu ainda era uma das 5 herdeiras do senhor Manuel Felipe Amorim de Magalhães, um dos homens mais bem-sucedidos de Siqueira Campos, a pequena cidadezinha onde cresci, nas terras da fazenda Borborema.